aconteceu foi nosso contrato ia vencer, ali na congregação do Alto da Serra, então o valor ia subir muito. Aí, mediante isso, o pastor Gerson começou a procurar um lugar para a gente trocar de igreja, que o valor ali seria muito alto. E quando o Sérgio entrou na Avenida Central, que ele tinha um caminhão, ele trabalhava na rua, então quando ele encontrou o presidente, Deus falou no coração dele: olha a igreja, olha a igreja. Aí, conversa vem, conversa vai. Aí eu falei assim, e o ginásio lá, o que vocês vão fazer? Que eles tinham alugado para futebol do salão. Aí ele falou comigo assim: ô Sérgio, eu tô meio desanimado por aquilo lá, porque aquilo lá não está dando lucro. E também não posso alugar porque não tem água e nem luz. Aí bateu dentro de mim. Foi de Deus mesmo, Deus falou assim comigo, a minha igreja. Aí eu falei com ele: querido, tu não quer alugar isso aí para a nossa igreja, não? Aí ele falou assim: Sérgio, é para você, você faz parte da igreja. Eu falei: faço. Aí eu saí dali, fui no supermercado. Aí ao chegar no supermercado, eu encontrei o bispo Jami. Aí o Jami entrou em contato com o pastor Gerson e com o pastor Vitor. Aí eles foram lá para conversar, para fazer o contrato. O que aconteceu? Aí o pastor Jami me ligou e falou assim: o Serginho tá aí? Eu falei: não, não tá não. Ele tinha saído. Aí que ele chegou, aí eu falei assim: tá chegando aqui. Aí ele falou assim: será que o Serginho pode encontrar comigo aqui embaixo, na rua? Aí Sérgio foi, porque o presidente falou que fechava o negócio, mas que Sérgio tinha que estar lá presente. Aí eu fui lá e nós fizemos o contrato. E foi uma coisa assim muito de Deus para nossa vida. Alugamos ainda com um preço menor que a gente ia pagar na congregação. Aí o pastor já fez o anúncio, né? Que ia juntar as duas congregações. Aí fez a junção do Alto da Serra e da Chácara Flora. Quando nós fomos para ali, não tinha nem água nem luz. Aí nós tivemos que trabalhar dia e noite ali para botar para funcionar. As duas congregações juntaram por ali fazer limpeza, para poder funcionar. O Sérgio foi muito usado por Deus, né, para conseguir o lugar que a gente está hoje, né? E assim, foram várias fases, mas que Deus sempre esteve presente, Deus sempre ajudou a gente, sempre nos deu força para continuar. E olha, teve uma pessoa também muito importante nisso aí, que é o seu Orlando, que depois que o presidente que alugou pra gente morreu e ficou no lugar o seu Orlando. Ali eu creio que Deus já tinha um plano ali. Eu sou o pastor Gustavo e eu fiz parte da Igreja Metodista Wesleyana do Alto da Serra. Primeiro eu quero dizer que a Igreja do Alto da Serra, qual é a marca dessa igreja para mim? A Igreja do Alto da Serra é uma igreja que serve. Todos os pastores que às vezes são recepcionados pela Igreja do Alto da Serra ficam assim admirados. Como é que é a recepção, como é que é? Sempre tem alguma coisa gostosa para comer, né? Então essa é uma marca da Igreja do Alto da Serra, e que, por incrível que pareça, hoje eu estou aqui na Igreja do Cremeri e eu consegui
implantar essa marca aqui, né? Nós temos vivido um tempo de recepcionar bem as pessoas, exemplo, e eu falo para o pessoal do Cremeri, exemplo da igreja do Alto da Serra, que é uma característica da igreja do Alto da Serra e que a gente amou isso o tempo que a gente ficou aí com vocês no Alto da Serra. Uma coisa que eu quero destacar do Alto da Serra foi o que eu vivi com o Alto da Serra. A primeira coisa foi que eu gosto muito da área de som, né? O pessoal aí sabe, do Alto da Serra, e aí eu fui ajudar a instalar o som para começar essa nova igreja. E eu lembro que eu estava assim perto do púlpito com um dos filhos do irmão Sérgio Milagre, e aí eu falei para eles, né? Acho que era o Guilherme ou o Serginho, e eu disse assim: Guilherme, quer dizer que amanhã vai ter um casamento aqui na igreja? E ele disse assim: não, pastor, amanhã é a inauguração da igreja, né? Ele pensou que eu não sabia. Eu falei: mas não é o casamento de 2 pastores? Não é o casamento de 2 congregações que vão se formar em uma igreja? Ele, isso tem razão, né? E aí, aprove a Deus que 2 anos depois, né, eu fui enviado para lá para substituir o pastor Átila, que era pastor ajudante, pastor Gerson, pastor titular, ele é ajudante. Então ele foi assumir uma igreja, a igreja do Bethesda, lá no Bingen, e eu fui ser o ajudante do pastor Gerson. Né? Aconteceu que 2 meses depois o pastor Gerson resolveu sair da nossa denominação, criar uma nova denominação, uma nova igreja, que é o projeto Semeando Avivamento. E para minha surpresa, né, eu lembro que o pastor Vitor fez uma reunião do conselho local da igreja, e aí falou com o conselho, né, reuniu todo mundo, a gente disse assim: irmãos, o que vocês desejam? Que o pastor Gustavo passe a ser o titular e eu traga para cá um novo pastor ajudante? Vocês querem que eu traga para cá um novo pastor titular e o pastor Gustavo continue sendo ajudante? Ou vocês querem que ele seja o titular e não tenha ajudante? E interessante que eles falaram: nós queremos que o pastor Gustavo seja o pastor titular, não precisa de ajudante, nós queremos o pastor Gustavo, né? E foi para mim uma doce surpresa. Mas aconteceu uma coisa nesse primeiro ano, né? A verdade é que a igreja ela perdeu os seus 2 pastores no intervalo de 2 meses. Um por transferência e o outro porque saiu da denominação e fundou uma nova igreja. Então eu assumi uma igreja que, de certa forma, estava meio que de luto, porque havia perdido as suas 2 referências, os seus 2 pastores. E aí eu fui trabalhando com a igreja, eles foram me conhecendo, eu conhecendo eles, e eu fui me apaixonando pela igreja. Só que assim, eu sentia na igreja que não havia uma alegria profunda. Sabe quando você olha, o pastor olha do púlpito para as ovelhas, e às vezes você não vê aquela alegria tremenda no povo? E aí foi passando março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. E aí mais ou menos em outubro eu estava orando a Deus e falei: Senhor, me dá uma estratégia para eu ganhar o coração desse povo. E aí Deus falou assim no meu coração: faz uma campanha. Eu falei: uma campanha, Senhor? E aí, buscando a Deus, falei: Senhor, qual o tema? E Deus falou assim no meu coração: campanha de avivamento. Aí eu falei: Senhor, avivamento não. Por quê? Porque um dos pastores fundou a denominação Semeando Avivamento. Eu falei assim: se eu fizer essa campanha, vai lembrar do pastor, né? O povo vai continuar triste. Mas Deus falou: essa campanha, e eu comecei a campanha. Primeira campanha, segunda campanha, terceira, quarta, quinta, e o povo ainda naquele mesmo estado de não alegria profunda. E aí, quando chegou na 6ª campanha, eu me lembro que eu busquei a Deus, assim, no dia anterior até o dia do culto, e não vinha a palavra. Senhor, está chegando a hora do culto e não vem a palavra. Senhor, o que eu vou pregar? Foi me bater naquele desespero, né? Mas eu entendi assim: se não está acontecendo, Senhor, o Senhor tem algo para fazer, então eu vou descansar. Então eu fui para a igreja sem uma mensagem para pregar. E quando eu cheguei na igreja, era dia de semana, e nós ficamos sem baterista durante a semana. Eu toco teclado e um pouquinho de contrabaixo, né? Mas não sou baterista. E naquele dia, com certeza, irmãos, eu não toquei bonito. Eu sei que não toquei bonito na bateria.
Mas como eu vi que faltou um baterista, eu falei, eu vou pegar ali e vou ajudar. E fui para a bateria e fiz lá o meu chacundum lá, né? E conforme eu fui batendo ali, tentando ajudar, eu percebi que algumas pessoas na igreja estavam olhando assim para mim e sorrindo muito. Não era porque eu estava tocando mal, não é isso? Mas eles estavam assim, eu vi felicidade, sabe? E aí, quando eu vi aquela resposta da igreja, Deus ministrou no meu coração uma palavra. Em 1 Coríntios capítulo 12, se eu não me engano, quando diz, porque se eu não sou o nariz, eu não sou do corpo, se eu não sou, né? Não me lembro agora o texto falando se eu não sou orelha, eu não sou do corpo, né? Deus ministrou aquilo no meu coração por revelação mesmo. E aí eu peguei o microfone e naquele dia, assim, foi o primeiro momento meu como pastor e as minhas ovelhas lá do Alto da Serra. Naquela época a igreja ainda não era virada, né? Ela era no comprido e o espaço de apelo ele era bem grande, tinha um espaço bem grande. Então eu falei assim para os irmãos, enquanto eu estava tocando bateria, eu vi alguns irmãos numa alegria que eu não vejo desde o momento que vocês perderam seus 2 pastores. E eu percebi que vocês querem o que eu quero. O pessoal assim arregalou o olho, bom, o que é? Eu disse, eu vejo que vocês querem o bem dessa igreja. Irmãos, eu também quero. Por que a gente não pode ser feliz, né? Aí eu comecei a pregar e falar sobre o lugar de cada um no corpo, que Deus coloca e tal. E aí eu lembro que no final Deus me orientou a fazer o seguinte, eu falei assim, irmãos, todos os que eram da congregação do Alto da Serra, venham aqui para frente, fiquem aqui do lado esquerdo. Então todo mundo que veio com o pastor Gerson, da congregação, ficou do lado esquerdo. Eu falei, agora todos que eram da congregação do Chácara Flora, onde era o pastor Átila, do lado direito. Então formamos ali 2 times. E aí eu cheguei e falei com o pessoal do Alto da Serra, falei, irmãos, que congregação abençoada, né? O Alto da Serra. Aí eles começaram a sorrir. Aí falei, vocês são uma congregação que persistiram, tem muitos anos até chegar esse momento, tal. Quantas vitórias Deus deu para vocês? Eles, é verdade, pastor, tal. Falei, e vocês, Chácara Flora, uma congregação que cresceu de repente, né? E foi criando volume, gente se convertendo, o Alto da Serra também e tal. E eles sorrindo, né? E eu falei assim, gente, Deus mandou dizer uma coisa para vocês. Congregação do Alto da Serra. Deus mandou dizer para vocês que não existe mais a congregação do Alto da Serra. Essa congregação morreu. Aí eles arregalaram o olho, eu virei para o Chácara Flora e disse, irmãos, quero dizer a mesma coisa para vocês. Deus mandou dizer que não existe mais a congregação do Chácara Flora. Essa congregação morreu. Aí eles ficaram assim com uma cara meio de espanto, porque no fundo, isso não é por mal, né? Mas quando a gente faz a junção, é igual um casamento. O marido vai trazer alguma coisa de característica da família dele e ela vai trazer alguma coisa. Então, no fundo, aquela igreja ainda era 2 congregações juntas. E naquele dia ali eu falei assim, gente, eu queria que nesse momento vocês se recebessem como uma só igreja. Vocês não são mais a congregação tal ou a congregação tal. Agora vocês são a igreja do Alto da Serra. E eu queria que vocês olhassem para quem está no banco. Aí tinha um grupo de pessoas no banco, porque aqueles 2 anos foram um tempo assim de muitas conversões lá. Eu disse assim, dá uma olhada para quem está no banco. Aí eles olharam, falei assim, aquela ali é a igreja do Alto da Serra. E eu queria convidar vocês a serem recepcionados nessa igreja. Primeiro eu quero que vocês se abracem e se recebam agora como igreja do Alto da Serra. Então, o pessoal veio assim, sabe? Foi um momento de congratulação ali, eles se abraçaram. Eu falei assim, agora igreja do Alto da Serra, que está aí no banco, vem cá receber esses irmãos na igreja. E aí, dali para frente, eu me lembro, outubro de 2010, dali para frente, nós sentimos que não havia mais disputa, né? Porque às vezes, veio o louvor de um lugar com o louvor de outro, imagina. Dali para frente, eu posso dizer que a igreja do Alto da Serra se tornou uma igreja una, né? Eu quero dizer para vocês, Alto da Serra, que anos maravilhosos, né, nós passamos lá.
sou o pastor Paulo Azevedo. Eu tive a grata bênção de fazer parte da Igreja Metodista Wesleyana do Alto da Serra. Então, a minha história no Alto da Serra, ela começa em 2013, na verdade, o final de 2012, quando o pastor Vitor, ele fala que me levaria para um desafio no Alto da Serra. Anteriormente, né, eu já tinha ido em Anta pregar, nossa Igreja Metodista Wesleyana em Anta. Na época era o pastor Luiz Cláudio Bordilon, meu amigo, e lá uma profetisa cega dizia que me via numa igreja muito grande. E aquilo foi uma profecia que veio se cumprir em 2013, quando chego no Alto da Serra. E foram brevíssimos 8 anos, né? Já tinha estado 6 anos lá em Eduardo da Silveira. Deus me deu graça de ter pastoreado em Eduardo da Silveira, deixei amigos lá, a igreja muito bem, como a segunda do distrito. Fui sucedido pelo pastor Luiz Carlos Leite, e eu fui para esse desafio no Alto da Serra. Encontrei uma igreja maravilhosa. O pastor Gustavo deixou um trabalho excepcional de transição da história da nossa querida Igreja Metodista Wesleyana da Serra. Fez um grande trabalho junto com a Márcia, lá, e todos os nossos presbíteros, diáconos lá ali. Mas a igreja tinha grandes desafios financeiros, desafios estruturais. E ali, no Alto da Serra, eu dei o dízimo que eu nunca tinha dado, por causa de um sonho de comprar aquela propriedade. Todo mundo falava, eu ouvia a história, não, o lugar é afastado, não é bom. Eu disse, esse lugar é maravilhoso. E, como eu disse para o Anderson, nós estamos aqui para fazer um grande trabalho. Se Deus quiser, nós vamos começar a juntar dinheiro, porque nós temos que comprar esse lugar. Porque nosso sonho tem que ser nós termos uma casa própria. E nós começamos a sanear as questões financeiras da igreja, e começamos pela graça de Deus, a juntar dinheiro. Então, nós tínhamos um grande desafio lá, que a gente gastava uma grana por semana, porque o piso lá, era um taco como até hoje, né? E tinha um problema de encerar toda semana, e a gente gastava poliflor toda semana. O Clésio deu uma ideia. Eu falei assim, pastor, deixa eu fazer um teste aqui, um pedacinho de chão aqui, vai vir uma pessoa aqui fazer um teste. Lembro que minha mãe uma vez disse assim, ô César, esse chão aqui está muito ruim, nem lá em casa é igual aqui. Aí eu disse assim, Clésio, pode ser. Aí foi lá, fez um teste, e ali foi uma virada, porque o chão era muito ruim. O púlpito, ele já tinha os degraus, né? Que na época o pastor Gustavo tinha um coral, no início a gente tinha um coral, na época o Rafael e Letícia ainda eram da igreja, e nós mantivemos esse projeto tanto do louvor, e porque o pastor Gustavo deixou uma estrutura muito boa de louvor, né? A própria virada da igreja foi importantíssima para isso, né? E então o púlpito era com degraus, porque ele tinha um projeto lá. Então, com o término do coral, nós entendemos que nós poderíamos ganhar espaço fazendo uma plataforma única, né? Então foi feito dessa forma, por meio de mutirão. Isso foi uma conquista. Depois de tudo feito, a gente colocou a carpete, tudo deu uma outra cara, foi ótimo para a gente. Nós tínhamos também, isso foi bem mais depois, com a questão lá de trás de 2011, uma questão do Ministério Público. Nós tivemos que fazer as adequações para a certificação do bombeiro, que foi uma grande conquista para a gente. Nós precisávamos fazer acústica, isolamento, diminuição da área do espaço do templo, porque com mais de 1.000 metros quadrados tem que fazer, não faz em Petrópolis, tem que ser no Rio de Janeiro, tem que ter plano de incêndio. Então, com menor número, a gente conseguiu o certificado do bombeiro. Nós tínhamos o problema do forro, que era sempre um problema muito sério, que era de TNT, e sempre tinha que estar renovando, e aí era sempre um problema. Nós conseguimos colocar o forro, pagar algumas vezes, em 12 vezes, se não me engano, e isso deu uma outra cara na igreja, deu uma modernidade nela. Foi uma grande conquista também. As pessoas são muito cosmopolitas,
então são muito agregadoras, muito família. Então nós estávamos sempre reunidos, né? Tanto em almoços como encontros nos lares. Tenho lembrança dos retiros dos adolescentes, que a gente sem muito recurso fazia uns sítios não tão luxuosos, mas cheios da presença de Deus. Os nossos jovens, os adultos, né, que sempre se reuniam na igreja, estavam sempre fazendo suas atividades juntos, né? Os nossos GCELs, que foi um marco na igreja, onde nós tivemos crescimento e também vidas marcadas e até hoje salvas pelo movimento do GCEL, pessoas que se converteram em casas. Então o GCEL foi uma referência para o Alto da Serra. O Alto da Serra sempre esteve, as crianças, né, as grandes programações das crianças, que sempre, os cultos infantis, as EBFs, tudo sempre foi uma bênção lá. Os batismos que a gente celebrava com almoços, que sempre foi motivo de muita festa, né? Então a Festa das Nações, ela começa lá no Eduardo da Silveira, porque no Eduardo da Silveira nós já tínhamos 3 ou 4 edições, e ali eu disse, nós precisamos fazer tanto a Festa das Nações como a Atitude de Amor, que foram várias edições. Então a Festa das Nações a gente começou de modo muito simples, com as barraquinhas, todo mundo celebrando, para que nós pudéssemos todo o recurso, doação, enviar para missões. Nós sempre oramos por missões lá na igreja, os cartões missionários. Quem foi os primeiros foi o Patrick, depois o pastor Renato chegou e deu uma turbinada, mas todos os cultos nós orávamos por o campo missionário, pela igreja perseguida. Nós também fazíamos lá Atitude de Amor. E nós implantamos lá no Colégio Municipal José Fernandes da Silva, que foi uma referência lá por bairro e foi muito abençoador para lá, para a comunidade. Foi ali no Alto da Serra também que a gente deu 2 coisas que estavam fora do comum. Primeiro, a Zumba, no tempo da Luana, que era uma aula de Zumba às segundas-feiras para as meninas lá, que foi uma bênção. O pessoal falou pra caramba, mas Zumba rima com outra coisa, mas na igreja, e aquilo foi bem absorvido, foi uma benção enquanto durou lá. A Márcia com um exercício funcional, foi uma benção para os idosos, e o jiu-jitsu, que foi uma paixão, e nós queríamos colocar um esporte na igreja devido ao espaço que nós tínhamos, né? Então, na época, surgiu alguns nomes, até que surgiu o Edinho e o Alex, 2 parceiros, e nós aceitamos o desafio. Na época foi doado os tatames para nós começamos num grande desafio, mas não foi só isso, né? Então, a questão do esporte, a questão da comunidade, foi lá na Igreja do Alto da Serra que nasceu o projeto de capelania hospitalar, que é uma referência na cidade. Ali, tanto na PPO, na Associação Petropolitana de Pacientes Oncológicos, até hoje o Vitor e a Dani estão lá, quanto no Hospital Alcides Carneiro. Várias turmas foram formadas e a nossa igreja sempre foi uma referência na área da capelania. E também escolar, que por último, a Lindinalva fez o curso de capelania escolar e junto com a Ana Paula fizeram um projeto para o José Fernandes da Silva, e já algumas ações lá no José Fernandes da Silva. Então a igreja do Alto da Serra tem esse DNA da comunidade, de estar servindo a comunidade, a cidade, e é uma benção. Você sabe que eu estava lá há 8 anos, né? Então uma coisa que eu aprendi no meu ministério, e é uma verdade, é que nós não construímos castelos para si. Nós estamos servindo e chegará um tempo que nós partiremos. Eu disse quando eu cheguei no Eduardo da Silveira, e depois de 6 anos eu parti, e eu entendi que meu ciclo havia terminado. E nesse ano de pandemia foi um ano muito tenso, e foi um momento que a gente viveu grandes aflições, né? E Deus foi com a gente, né? Nós reunimos um gabinete de crise, e aquilo ali eu acredito que eu estava encerrando o meu ciclo no Alto da Serra. Eu entendo que meu tempo ali já havia terminado e Deus estava me levando para um outro momento da minha vida. Quando nós nos reunimos,
a gente se preocupou com as pessoas vulneráveis. Nós nos preocupamos como seria que nós entregaríamos o culto ao Senhor e eles pudessem ser alcançados. Então, pela graça de Deus, eu tinha enviado o pastor Renato, que lida com tecnologia, que é um cara que pôde assessorar de uma maneira muito bacana, foi um parceiro que Deus enviou, ficou 3 anos comigo, e nós fizemos uma estratégia junto com os irmãos da igreja, e pela graça de Deus, Deus nos amparou. Nós renegociamos o aluguel com o clube, que sempre foi um grande desafio, uma pressão, e Deus sempre nos honrou, e eu creio que Deus continuará honrando, porque aquele lugar tem um propósito para aquela comunidade. Mas ali eu entendi, daquele final, que o meu tempo já estava terminando, porque Deus tinha uma outra direção para a minha vida. Eu soube no concílio, mas eu já percebia que Deus haveria de me mover, porque eu entendi que a igreja precisaria de um novo gás. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Maicon, que chegou com esse novo gás, com esse novo tempo, e pelo propósito que ela tem. Eu entendo que foi um tempo de Deus, que um ciclo que se fechou. Foram os melhores anos da minha vida, como tem sido agora também. Eu sou o pastor Maicon Dias e faço parte da Igreja Metodista Wesleyana do Alto da Serra. Então, em 2020, a gente teve concílio em dezembro, e aí todo concílio é uma expectativa, né, para todo mundo. A gente não sabia, eu estava bem na Igreja do Morém, fazendo um trabalho lá, e quando então chegou a igreja, o concílio, eu recebi a notícia que estaria vindo e assumindo a Igreja do Alto da Serra, assumindo o lugar do pastor Paulo Azevedo, que virou SD e foi enviado para Magé. Então, nessa situação foi uma surpresa muito gratificante, né? Um reconhecimento de um trabalho que vem sendo desenvolvido, né? E assumir uma igreja de tamanha importância na cidade, traz bastante medo, insegurança, mas quando a gente chegou aqui, viu que isso tudo, né? A gente estava no meio da pandemia, foi difícil para todo mundo, né? Mas a gente está vendo que está conseguindo vencer cada obstáculo, cada desafio, né? A insegurança, isso tudo nós estamos vencendo. Assim, substituir alguém que estava fazendo um trabalho muito bom como o pastor Paulo é sempre desafiador, né? Você ter um desafio, porque a igreja ela vem num crescimento, né? Então você pega desde o início dela, passando pelo pastor Gustavo, pelo pastor Paulo, foram trabalhos bem feitos, e aí assumir depois de 2 pessoas tão importantes na vida da igreja, você vem com uma responsabilidade muito grande, né, sobre os nossos ombros. Mas a gente entende que quem nos chama é o Senhor, e Ele é quem é o pastor da igreja de fato. Nós somos apenas servos dele. Dentro da minha visão, tem muita gente que fala que eu sou um pastor muito moderno, né? Eu falo que eu não sou um pastor moderno, eu tento ser um pastor atual. Tudo que a gente tem feito na igreja, a gente chegou aqui com um trabalho sendo desenvolvido, né, tanto a parte de estrutura da igreja, que estava já caminhando para uma linha de atualidade, né, a questão das cores das paredes, a questão de som, iluminação, parte de vídeo. Né. O meu trabalho aqui foi mais colocar as coisas, né, organizar para que elas tivessem mais funcionalidade, né? E aí a gente pôde fazer tanto na parte de iluminação, de vídeo, a gente fez investimentos na área de áudio, né? Nessa parte de estrutura, eu louvo a Deus, que é a graça de Deus sobre a minha vida, que todos os lugares onde eu passei, essa parte estrutural sempre houve um crescimento e um ganho. Então aqui não tem sido diferente, Deus foi nos dando a oportunidade com a aquisição das cadeiras agora, né, no final desse ano, para o aniversário da igreja,
né? Foi Deus abrindo as portas para que a gente alcançasse algo que era um desejo da igreja. Então, a gente só está dando prosseguimento a tornar a igreja mais padrão, né? Num cenário atual hoje das igrejas para esse tempo. A igreja do Alto da Serra é muito boa assim, nesse ponto, né? Até tem uma frase da Cris, né, que ela fala muita porção de amor, e isso é um pouco do que define a igreja do Alto da Serra. A igreja do Alto da Serra, assim, é uma igreja para você ficar um tempo aqui para desenvolver um trabalho, né? Uma das coisas que eu sempre coloquei diante de Deus era querer estar num lugar onde eu pudesse desenvolver um trabalho a longo prazo, né? Eu gosto muito daqui, gosto das pessoas, gosto do trabalho que está sendo desenvolvido. Acho que a gente está caminhando para um processo bom aqui, para um lugar melhor cada vez mais. A expectativa de 2022 é investir cada vez mais na igreja, não só na parte de estrutura, mas dentro de uma visão de crescimento, né? Envolvendo outras pessoas, outros líderes, para que os membros aqui possam se sentir cada vez mais cuidados. Uma igreja de porte médio para grande, como é o nosso caso, a maior dificuldade é você conseguir pastorear todas as pessoas. Esse é o nosso desafio para o ano 2022, né? Desenvolver um trabalho onde todos sejam pastoreados aqui. Mas a pandemia, a dificuldade mais foi na parte de você conhecer as pessoas, né? A questão de você ter que manter o distanciamento, a questão de você ter que usar máscara, a dificuldade de uma igreja desse tamanho é você conhecer realmente todos os membros, né? É quase impossível. Eu posso dizer que eu conheço aqui nem 20% direito dos membros dessa igreja. É muito pouco, mas é uma realidade que, infelizmente, a pandemia e a questão do tamanho da igreja ela nos impõe. Mas eu creio que em breve a gente vai estar rompendo esse número aí, a pandemia vai acabar e a gente vai continuar dando prosseguimento. Eu acho que 2022 é o ano que a gente vai, de fato, consolidar tudo que está começando a ser feito, né, em 2021. 2021 foi o tempo da igreja conhecer o novo pastor e do pastor conhecer a igreja. 2022, de fato, a gente começa a desenvolver o trabalho que Deus tem colocado no meu coração de uma forma mais específica. Muita coisa, com certeza, vai acontecer novo, e eu espero que todo mundo possa estar firme aí para a gente poder desenvolver um trabalho maravilhoso, não só para mim, não só para um indivíduo ou para o nome da denominação, mas nossa maior missão aqui é fazer Cristo ser conhecido, e isso é o que me move, e eu espero que possa mover todas as pessoas aqui.